Eu não sei como você sente quando você está assistindo aquele jogo emocionante. Meu pé começa a balançar. Assim, você pode perguntar para os meus filhos, eu não consigo ficar parado no sofá. Pode ser um jogo de futebol americano, um jogo de basquete. Qualquer jogo que eu estou inserido emocionalmente, daí é isso. Eu lembro a primeira Copa que eu assisti, foi aqui, assisti no Brasil, foi a Copa de 2010 da África do Sul. Assisti os jogos do Brasil numa televisão pequenininho, com os guris do posto de gasolina no outro lado da rua da nossa casa. Assim, o gerente levou a televisão para eles na hora que começou o primeiro apito. Daí, assim que apitou o final, ele já tirou. E os guris ficaram brigando quem iria atender as duas vezes que um carro parou para abastecer no meio do jogo. Bem, um jogo de futebol nos leva à emoção. Podemos ir da angústia para a eufória com uma corrida só, uma jogada bonita. O jogo talvez é algo que a gente gosta por conta disso, mas a verdade é que em muitas situações de vida nós ficamos esperando aquela virada. Talvez hoje você se encontre numa situação onde você não vê a solução. Não de um jogo, de uma coisa acontecer, mas alguma coisa que realmente importa da sua vida. Vivemos muitas situações assim. A angústia de ver a situação piorando ou aguardando por alguma resposta. E assim no caminho facilmente podemos perder a esperança. São situações de vida que faz com que aquele jogo de futebol, de esporte, parecer uma briga entre crianças no jardim de infância de importância. Não sei da situação que você enfrenta hoje, se você espera ou busca por uma ajuda, ou talvez amigo, ou de uma notícia, ou de uma venda, ou de uma consulta. Às vezes esperamos que alguém possa chegar a nos ajudar, um pastor talvez que possa se preocupar conosco, ou um amigo, até mesmo o próprio Deus. Um jogo em que estamos esperando que o craque faz o gol de virada para nós celebrarmos é muito fácil em comparação às dificuldades onde esperamos que Deus atua em nosso favor. Se não cuidarmos do nosso coração, se não cuidarmos da nossa mente, é fácil começar a duvidar do próprio Deus. Será que Deus errou comigo? Será que Ele esqueceu de mim? Ou que Ele não se importa com aquilo que preciso, o que eu quero? Ele de fato me ama? Questionamos. Será que Deus vai chegar a tempo? Será que Ele quer chegar a tempo? Quantas vezes você tem pensado assim? Talvez você chegou aqui hoje e está pensando desta forma hoje. E por isso que precisamos lembrar uns aos outros do Êxodo. Na semana passada nós chegamos à beira do Mar Vermelho, lá para verso 14, 15, no meio do capítulo. Estávamos com Moisés e os israelitas, mar na sua frente, serra do lado, um exército inteiro por trás.
a situação deles era impossível também. Por isso, como nós percebemos, verso 11, eles entraram em pânico. E a sua conclusão, apesar de todas as provas, apesar de tudo que eles haviam vivido nos últimos dias, a sua conclusão diante dos desafios onde parecia que Deus havia errado com eles, ou que Deus não mais importava com eles, ou que todo este caminho até aqui era pura sorte, a sorte acabou. Eles disseram em verso 12: pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Uma coisa que percebemos é que eles, de fato, com esse comentário, estavam com medo. Seu medo era real. E é interessante que, eu não sei se você já presenciou um momento, provavelmente sim, onde você está no meio de uma multidão, de um grupo de pessoas, e quando há uma notícia mal ou uma razão de ter medo, esta emoção, esta sensação passa rapidamente por toda a multidão. E de repente, você mesmo, ou os seus colegas, o grupo em si está indo num caminho que não tem nada a ver, que não deve caminhar, ou está pensando ou falando coisas que não têm razão. E nós não culpamos os israelitas. De fato, era uma situação assustadora. Mas eles tiveram, como mencionei, eles já tiveram alguma razão de não perder a esperança, de confiar. Já haviam visto muitas provas do poder de Deus. Por isso que nós passamos pelos primeiros 13 capítulos do livro de Êxodo. Mas eles agora estão diante de uma situação nova, diferente do desafio de escravidão que eles experimentaram no Egito. Eles estão numa situação nova. E a espera por uma virada, por seu campeão agir, seu craque entrar em campo, os israelitas voltaram a pensar e dizer coisas que não tinham nada a ver, pensando e falando besteiras. É isso que nós falamos. O que estava dentro do seu coração saiu. A palavra diz isso para nós, não é? A boca fala do que tem no coração. Então, ao dizer isso, eles estavam a confessar que eles não acreditavam que Deus era capaz ou fiel ou com vontade de ajudá-los. E assim nós reparamos com o caminho impossível. Observamos algumas coisas, tudo isso, nós não fazemos isso muito hoje, fazemos exceção. Tudo isso em revisão daquilo que falamos semana passada. Primeiro nós observamos como Deus guiou seu povo pelo caminho impossível. Não devemos achar que sabemos melhor do que o Senhor, mesmo quando Ele nos guia por um caminho difícil. Isso pode até nos surpreender, se é que achamos que Deus nos deve um caminho tranquilo, próspero, fácil. Ou se é que Deus nos ama, nós pensamos às vezes, se é que Deus nos ama como eles nos dizem muito, por que eu tenho câncer? Por que meu cônjuge ainda não me acompanha? Eu não estou fazendo tudo certinho? Como que a minha vida, meu caminho não facilitou, não melhorou até este ponto? Mas por vezes Deus nos leva pelo caminho impossível para revelar o que tem dentro dos nossos corações, o quanto que ainda não confiamos no Senhor. E Deus nos guia
por este caminho para que aprendamos a descansar, a esperar, a confiar, a depender dele completamente. Eles também vimos que eles entraram em pânico porque não confiaram no Senhor. Deus está com eles no meio do caminho impossível, justamente para que não tiver outra explicação para a sua salvação. Ele somente será glorificado com a liberdade, a libertação que ele entrega aqui. Ninguém deve olhar e ler o Êxodo 14 pensando que Moisés foi astuto, ou que os israelitas foram bons soldados. Não havia dentro do campo dos israelitas uma engenharia que iria conseguir fazer uma ponte ou um navio ou a drenagem do Mar Vermelho. O caminho era impossível justamente para que Deus pudesse ser glorificado unicamente. E embora podemos ter aquela cena talvez de um filme ou de uma novela que vimos em nossa cabeça de Moisés com suas mãos erguidas, aquele cajado na sua mão, talvez o seu cabelo voando no vento forte, aquela barba enorme, achar que uau, Moisés é o cara, mas o caminho difícil, impossível, garantiu que não tiver dúvida nenhuma quanto a quem era responsável pela vitória dos egípcios, ou sobre os egípcios. Número 3, Deus definiu como seu povo deve confiar, e isso nós pensamos olhando versículos 13 e 14, também quando o Senhor começa a falar, verso 15, diante do impossível, o povo recebeu 5 instruções. Primeiro, eles não deviam temer. Isso pode parecer absurdo, como se fosse falar com alguém que está sem roupa na rua fria de inverno, dizer para ela, ou aquela pessoa, não sente frio, como que eu não vou sentir medo? Não, porque eles precisavam desligar suas emoções, tiveram de fato uma razão de ter medo. Mas eles poderiam não temer, porque Deus já provou que Faraó não era um perigo, não ameaçava o poder de Deus. Eles não precisavam ficar chorando, pois era óbvio que Deus não iria fazer a obra pela metade. Segundo, eles deviam ficar firmes, sem vacilar. Eles agora seriam um povo marcado pela fé. Então, firmar seus pés nas promessas de Deus era o que era preciso para eles seguirem em frente. Deus prometeu, Deus agiu, então fiquem firmes, porque a promessa era válida. Terceiro, eles deviam ver. Seu trabalho era de ver a salvação de Deus, não de se organizarem, não de fazer um culto e talvez acender alguma vela, ou queimar incenso, fazer 1000 sacrifícios. Não era para se organizar, se preparar, não era para enviar nem emissários de paz. Moisés disse para eles: vejam, pois a salvação já estava preparada, só faltava entregar. Quarto, eles precisavam aquietarem-se. Fiquem quietos, Moisés falou. Porque aquilo que estava gerando tanto medo e pânico nas suas vidas, aquela situação que fez com que a ansiedade levantou em seus corações, não era soberano. O que faz a ansiedade subir, nós ficarmos inquietos, com pânico diante das situações, é achar que aquela situação é soberano. Mas eles podiam ficar quietos, porque Deus é o único. Pânico
Funciona assim, amados. O pânico diz para nós que Deus é incapaz, impotente, não que Ele é onipotente. Percebemos que quando estamos nos entregando à ansiedade, confessamos que cremos que Deus não é soberano. Os israelitas precisavam ficar quietos diante do tumulto, do impossível, porque há um só soberano. A quinta instrução, agora verso 15, vindo do Senhor, era de marchar. E o Senhor falou isso mesmo antes das ondas do mar se levantarem. Eles precisavam seguir em frente pela fé. Porque a fé anda segundo a promessa. A fé anda segundo a promessa, não segundo aquilo que nós vemos. Amado, você quer trabalhar o seu coração diante da angústia, da ansiedade, do medo? Mergulhe-se na soberania de Deus. Enche suas cabeças com a verdade de um Deus todo-poderoso e bondoso. Então, terá a quem confiar, mesmo quando você não vê solução, ou vê a sua incapacidade de resolver. As ondas não haviam levantados ainda, mas eles deviam não cair no choro e não se entregar à depressão, porque as pegadas da fé acreditam na promessa que têm. As pegadas da fé acreditam na promessa que têm. Entretanto, obedecem e seguem em frente. Pois bem, isso era nosso resumo do que falamos na semana passada, a vida cristã. É isto. Aprendemos a interpretar as nossas circunstâncias na luz de quem Deus é, e não interpretar as nossas circunstâncias, Deus na luz das nossas circunstâncias. É isso que estava acontecendo à beira do Mar Vermelho naquele dia. Eles estavam interpretando Deus à luz das suas circunstâncias e não vice-versa. Bem, vamos seguir na leitura. Pegamos Êxodo 14, verso 15. Verso 15 a 18, nós vemos a instrução que Deus deu a Moisés de como Moisés deve agir. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, seu cajado, sua vara, e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros. Chegamos novamente no nosso refrão. Versos 19 e 20, Deus promete cuidar deles no meio do caminho. 19, então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou por trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar.
Agora 21 e 25, Moisés nos fala que aconteceu conforme Deus falou. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Agora nós não vamos ler mais versos 26 a 31. Então conta da derrota total dos inimigos dos israelitas. Aconteceu conforme Deus havia planejado. Então Israel vai ser salvo. Israel vai ser salvo. Verá a salvação. Serão salvos porque para Deus nada é impossível. Agora, aquele que quer achar uma outra explicação para a travessia do Mar Vermelho, estão simplesmente querendo achar alguma outra explicação para a salvação. O que Moisés escreveu aqui, como ele interpretou isso tudo em capítulo 15, que é o seu hino de louvor, tem somente uma explicação: Deus agiu. Sem planejamento militar, sem negociações políticas, sem alianças internacionais, os israelitas passaram pelo Mar Vermelho porque Deus operou um milagre e fez o que nenhum salvador humano conseguiria fazer. O êxodo tem a ver com a salvação do povo de Deus. Serve para nos ensinar que a salvação que precisamos vem de fato de Deus. Aliás, que é impossível se salvar. Isto é, irmãos, a mensagem, eu espero que você entenda disso, mas isto é a mensagem de toda a Bíblia, de capa a capa. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus mesmo falou isso para seus discípulos. Lembra aquela vez que aquele jovem rico quis ganhar a vida eterna, mas que ele preferia ficar com sua riqueza do que seguir Jesus? Lembra daquela história? Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos naquela história estão chocados com isso. Eles disseram: quem então pode ser salvo? Eles perguntaram assim porque para os discípulos, eles entenderam que ser rico era sinônimo de bênção de Deus, como muitos crentes hoje podem pensar. Ou seja, eles acharam que por alguém ter riqueza, ter dinheiro, recurso, é porque Deus se agradou muito deles. Então aquela pessoa, se alguém vai herdar a vida eterna, vai entrar na vida eterna, tem que ser os ricos, porque eles já estão vivendo na bênção de Deus. Jesus quis demonstrar que a salvação é de fato impossível para todos os homens. Não importa a riqueza, a força, nem a moralidade que tem, quem salva é Deus. E a saída do êxodo
é uma prova disso, uma grande demonstração disso. Isso é importante nós lembrarmos, amados, porque andamos pensando, talvez até alguém aqui já pensou desta forma, que Deus vai nos desculpar, ou aceitar, ou fazer qualquer coisa para nós, menos nos condenar, justamente porque Ele, como alguém me disse estes dias, Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Somos tão orgulhosos de pensarmos desta forma. Mas a salvação é do Senhor, do início ao fim. Se tivesse uma pessoa capaz de se salvar, uma pessoa boa, seja por sua própria moralidade, ou por um ato de penitência ou oferta que poderia oferecer, ou talvez mesmo por uma riqueza que poderia comprar, que era a intenção do jovem rico naquele dia. Então, nem tem propósito, razão para Cristo vir. Era desnecessário a vinda dele. Cristo veio em vão, Ele morreu em vão, se é possível nós nos salvarmos. Se é que você pensa desta forma, considere o Êxodo. Era impossível os israelitas fazer qualquer coisa para escapar dos egípcios naquele dia. Eram mortos em todos os sentidos, só não físico. Por isso que eles choraram e reclamaram e disseram: era melhor nunca começarmos neste empreendimento, Moisés. Por que não deixou a gente em paz? Embora não era paz nenhuma. Mas Deus levou eles para o caminho mais difícil, justamente para fazer aquilo que era impossível para eles, porque Ele quis nos mostrar que aquilo que para o homem é impossível, para Deus é fácil. Quero dizer a você, amigo, que a sua situação sem Cristo é pior do que a situação dos israelitas naquele dia. Pior porque é a sua eternidade que está em jogo, não simplesmente uma escravidão. Você não pode talvez achar como os israelitas pensaram naquele dia: puxa, vamos lá pegar Faraó e dizer, tá bom, então arrependemos disso, só não nos mata, a gente volta para o Egito, vamos servir, vamos imaginar que nada disso aconteceu, porque a gente não quer morrer, vamos servir Faraó novamente. A nossa situação sem Cristo é muito pior. E a virada do jogo que você procura não vai acontecer indo para a academia ou comprando mais um curso de especialização na internet. Nosso inimigo é bem pior do que problemas financeiros ou de saúde. Somos todos escravos do pecado, presos no lamaçal do pecado, servindo o nosso pai que é o diabo. Este nosso Pai, que é o nosso inimigo, tem um propósito singular conosco: nossa destruição. Ele quer nos humilhar, Ele quer nos usar, Ele quer nos destruir a fim de nos matar. É um inimigo que sem Cristo você ainda serve. Ele quer que você passe a sua vida sem conhecer o seu Criador, sem conhecer seu Redentor. E Ele quer que em morte você passe também junto com Ele sob a mesma condenação. Alguém destituído, morto espiritualmente, não consegue se salvar. É impossível. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus assim: quem então pode ser salvo? E por isso maravilhamos ao ouvir o que Jesus falou quando Ele disse: com Deus nada é
impossível. E amados, este é o ponto. A salvação é uma obra impossível aos homens, mas possível para Deus. E Deus não fez um caminho, e nem como o Waze ou o Google faz para nós, e daí diz, vai nesta direção, pega esta rua, depois vira à direita, depois à esquerda e segue reto todo dia. Não. Deus mesmo fez o que era impossível nos fazer. Ele morreu na cruz, sofrendo o castigo que era nosso, e então ressuscitou da morte. Então nos convida a caminhar com Ele no caminho que Ele mesmo fez. Porque nada é impossível para Deus. Aquele dia, na beira do Mar Vermelho, os israelitas precisavam marchar. Eles não seriam salvos se eles ficassem admirando a água, à vista talvez. Oh, que mar lindo! O que é isso que está acontecendo? Vamos pegar a nossa cadeira de praia, tomar chimarrão aqui vendo o que vai acontecer. Esse vento é tão bom sentir. Não. Eles precisavam crer na palavra, eles precisavam crer que Deus podia fazer aquilo que é impossível. Então, colocar sua fé em ação, marchando. Como você também precisa crer. Não adianta admirar a cruz de Cristo ou ficar esperando que a Maria orasse por você. Não adianta regozijar, pensar, puxa, que legal, Ele ressuscitou, mas eu vou seguir a minha vida, confiando nos meus próprios atos, aquilo que eu consigo fazer para Deus, seja obras religiosas ou línguas estranhas ou ofertas que podemos ofertar. Não é um sentimento que buscamos somente. Cristo fez aquilo que é impossível. Entretanto, atendemos o seu chamado quando Ele nos disse: arrependa-se, creia no Evangelho. Isso é o nosso ver, como os israelitas precisavam ver Deus agir. Isso é o nosso ver. Agora, se você está aqui hoje e nunca viu Cristo desta forma, você está seguindo o diabo e corre o risco de morte eterna. Deus já está a oferecer para você graça, só pelo fato de você ouvir essas palavras. A ti nós dizemos: venha a Cristo você também. Não tente fazer o que Cristo já fez. Ele é também grande e suficiente para salvar você também. Bem, a salvação é do Senhor somente. Uma última coisa hoje à noite, nos últimos minutos que temos juntos, que quero destacar com os irmãos, é aquilo que nós lemos em versos 19 e 20. Deus está com o seu povo, Ele está no meio do seu povo para proteger os seus. A nuvem da glória de Deus que nós vimos semana passada, que de dia era nuvem, coluna de nuvem, de noite era coluna de fogo. Deus fez agora, operando o verso 19, como o anjo de Deus, como Deus operou, se posicionando entre os israelitas e os egípcios. Isso aquilo que falei antes, porque Deus que vai abrir o caminho impossível, vai estar junto com o seu povo no meio deste caminho.
E de fato, Deus seria um Deus ruim se Ele não fizesse assim. Ele seria um Deus malvado se Ele dissesse para nós: agora dá um jeito, é o caminho oeste, agora se vira. Como talvez algum líder já fez na sua vida. Mas Deus não é desta forma. Desde o início da história nós temos visto Deus não longe, não desinteressado, mas junto com o seu povo. Ele estava junto com Adão e Eva no jardim e disse para eles não comerem do fruto, mas Ele vinha também ao seu encontro. Deus falou para Noé fazer a arca, instruiu ele como ele deve fazer, mas ele não abandonou o barco. Moisés lá dentro, com Noé lá dentro, e assim vai. Porque Deus não abandona os seus filhos. Então, ao longo daquela noite, ao longo da madrugada, na vigília, que nem diz versículo 24, Israel caminhava debaixo do cuidado da luz de Deus, enquanto os seus perseguidores ficaram confusos, perdidos, desnorteados pela mesma coluna de nuvem. Aquela coluna que estava na sua frente, os guiando, agora está na retaguarda, protegendo, cuidando, defendendo o seu povo. Deus ficou entre seu povo e seus inimigos. Deus ficou entre seu povo e seus inimigos. Agora, isso é lindo demais pensar naquele dia, porque podemos imaginar, mesmo caminhando, marchando pela fé, dizendo: sei que Deus vai nos proteger, mas imagino que o coração dele está batendo também, enquanto estão caminhando e vendo aquele paredão de água dos dois lados, e sabendo que Faraó está logo lá atrás, e você está lá com seus filhos, com seus rebanhos, tentando atravessar e pensando: será que chegamos? Deus estava atrás para a sua proteção. É uma figura, é uma imagem, é um acontecimento lindo demais, mas é isso que acontece na salvação também. Na verdade, acontece de uma forma ainda maior, porque Deus fica entre seu povo e a sua condenação. Deus fica entre seu povo e a sua condenação. Deus, ao enviar Cristo para nos salvar, Ele se posicionou entre seu povo e o pecado do seu povo. Por isso que a Bíblia pode nos afirmar que Deus pisou nas nossas iniquidades, que Ele jogou os nossos pecados no mar do seu esquecimento. Por isso que Paulo pode escrever em Romanos 8 que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, porque a sua salvação não é de uma única vez e Deus já então abre mão e diz: então se vira. Não, Ele nos salva e Ele fica nos salvando. Ele agora segura a nossa salvação. Se você é filho dele mediante a fé hoje, saiba que quem está cuidando da sua retaguarda é o próprio Senhor. Isso para toda a eternidade Ele prometeu a fazer. Também não vai ficar pego de surpresa com alguma situação difícil que você enfrenta, nem mesmo por algum pecado que você possa cometer. Por isso que nosso coração alegra tanto, porque não é somente uma questão de eternidade, mas Deus prometeu estar conosco. Por isso nosso coração se alegra quando ouvimos as palavras do salmista, Salmo 16: és tu que garantes o meu futuro. Não é a sua sabedoria, a sua habilidade, o seu poder de fazer
compras ou negócios ou vendas que vai segurar o seu futuro. És tu, ele diz, que garantes o meu futuro. O profeta Isaías fala muito a respeito disso. Capítulo 26: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Será que Moisés estava pensando no Êxodo quando Isaías estava pensando no Êxodo quando ele escreveu essas palavras? Não é isso que Deus chamou seu povo a fazer na beira do Mar Vermelho? Fique firme, já garanto a sua paz, não tema. Isso é Isaías 26, Isaías 41, verso 10 diz: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim. Não é bonito dois sims no meio daquela frase? Duas afirmações. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Sim, dizemos em gratidão e alegria. O Senhor está nos guiando, nos protegendo para que chegamos seguros ao nosso destino. Destino que Ele mesmo prometeu. Isaías 43. Não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, porque eu sou o Senhor seu Deus. Santo de Israel, seu Salvador. Eis nosso Deus, amados, eis o seu Deus. Será que temos razão de duvidar que Deus tem cuidado de nós? Ou se há alguma situação ou perigo em nossas vidas onde Deus não tem interesse em estar conosco? Muito melhor do que o craque que usa camisa 10. Ele não fica fora do jogo, nunca. Entretanto, meus irmãos, não tenham medo, não perturbe seus corações, fiquem firmes no Senhor, pois Ele tem cuidado de você, e Ele é fiel, como Judas nos lembrou. É ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropeçam, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante dele da sua glória, e com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora, para toda a eternidade. Este Deus sim é o Deus Emanuel. Amém. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis.
Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ibc.palhoca.